Olá, eu sou o professor Cláudio Duarte e nós estamos iniciando mais uma edição do programa que você já consagrou, o Conexão Evangélica. E como eu tenho feito nesses últimos programas, eu quero agradecer penhoradamente a você que tem conferido ao nosso programa uma enorme audiência, acessando as nossas entrevistas através do canal do Conecta Baixada, www.conectabaixada.com.br. Eu quero, antes de trazer o nosso entrevistado de hoje, deixar o meu abraço a dois amigos muito especiais, a pessoas que estão permanentemente aqui nos nossos estúdios nos acompanhando. Um é o administrador de empresas aqui de Mesquita, um homem público de muito valor, que é o empresário Jorge Miranda, e outro é um jovem servidor público, que também é um grande talento na administração pública de Mesquita, que é o nosso grande amigo Bruno Lucena. Dito isto, vamos passar ao nosso entrevistado de hoje, que é um jovem pastor da cidade de Mesquita, ora conduzindo a Igreja Batista Ebenezer, na Chatuba, que é o pastor Fabiano do Carmo Andrade. E eu já quero trazer o pastor Fabiano para a sua saudação inicial ao público do jornal Conecta Baixada, antes de nós começarmos o nosso ping-pong de hoje. Pastor Fabiano, a sua saudação inicial ao nosso público. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui no Conecta. O prazer é nosso. Conhecendo essa equipe, ao qual fui muito bem recebido. Legal, com no certeza. nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E rever também meu amigo, né? De alguns anos de luta. Fico bastante feliz e que essa oportunidade, esse espaço, seja agradável para todos aqueles que estão nos vendo pelo canal do Conecta. Pastor Fabiano, eu quero começar com um tema controverso, e principalmente é um tema que é alimentado de forma pejorativa e negativa por muitos que são adversários da nossa fé evangélica, que é a questão do dízimo. E eu queria, o mais sinteticamente possível, mas que não se perca a essência, que o senhor, à luz da Bíblia, diga para nós o que é o dízimo e qual é a necessidade de se ter o dízimo nas igrejas evangélicas brasileiras. Amém. Primeiramente, o dízimo é uma prática muito antiga, o dízimo. O dízimo é uma prática dos povos do Oriente, né? A qual sempre sustentou o sacerdote, sempre sustentou o templo, né? Também ajudava muito os carentes em relação às suas necessidades. E o dízimo foi acompanhando, né, o desenvolvimento ao longo dos tempos, até que foi, né, vamos dizer assim, pega, né, pela narrativa bíblica, e a qual nós utilizamos hoje. Não tem nenhum mal, você que é membro de uma igreja evangélica, você dá o dízimo. Com certeza. Né? A palavra de Deus, nós conhecemos muito bem, você que é evangélico, ou você que tem algum conhecimento bíblico, é que hoje a palavra de Deus, em Malaquias, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 9, e até o próprio Senhor Jesus Cristo, como o professor falou, os opositores, o próprio Senhor Jesus Cristo falou uma coisa muito interessante: dai a César, quer dizer, dá ao Estado o que é do Estado, e dai a Deus o que é de Deus. Quer dizer, o dízimo e a oferta também. Mas o grande problema todo, professor, é a maneira que se conduz o dízimo. É a maneira que se explica o dízimo. Hoje, infelizmente, primeiro ponto, o dízimo é bíblico. O dízimo é bíblico, tá? O dízimo não pode ser visto como uma moeda de troca, e muito menos o terrorismo que se faz em relação ao dízimo, né? A gente já ouviu várias expressões, ou dá o dízimo, ou desce. Infelizmente, são pessoas que estão usando a Bíblia como fonte do seu próprio lucro. Pastor Fabiano, é uma coisa que a gente tem enfrentado, e a fé evangélica, e eu creio que isso aí vai ser recorrente, cada vez mais difícil esse embate, à medida que a sociedade vai adquirindo contornos
cada vez mais calcados no ter, no possuir, no ganhar, naquilo que você, no acúmulo de bens. Mais e mais os maus obreiros, os maus pastores, os maus mestres que estão por aí vão usar o dízimo na contramão do que biblicamente é estabelecido. Infelizmente, professor, é como o senhor falou, concordo, infelizmente nós vivemos num período capitalista e egocêntrico. E isso está dentro também das nossas igrejas. A igreja. Está dentro da nossa igreja. A gente assiste pela mídia pastores, líderes consagrados que têm um acesso muito grande à grande multidão, e muito daquela multidão é uma multidão fragilizada, mas também tem muitos ali que estão com as suas segundas intenções, infelizmente. Eu diria que uma grande maioria. Uma grande maioria, né? Então acham que o dízimo é uma moeda de troca. Sim. Né? Então vem com várias teorias, né? Vem sempre com algumas explicações para tirar do povo, muitas vezes um povo que já não tem nada, e utiliza de um certo teorismo, usa algumas artimanhas para arrancar mal. O dízimo, eu falo sempre lá na igreja que o dízimo é um privilégio. É um privilégio. É um privilégio que Deus dá ao homem pecador, regenerado, de sustentar a causa, sustentar a igreja. É um privilégio. Dízimo também pode, se eu posso dizer assim, com a licença da palavra, é também um investimento também. Sim. É um investimento que o Senhor... Que nós fazemos no reino do nosso Deus. Isso. Aí alguém me pergunta, pode chegar você e me perguntar, Deus precisa de dinheiro? Não, com certeza. Deus não precisa de dinheiro, mas a igreja dele, sim, a igreja dele que está nessa terra precisa. Precisa pagar luz, salário do pastor muitas vezes. Eu digo salário, isso. Não eu estou dizendo que o pastor tem que vá se locupletar com o seu dinheiro, não. Tem que salário, pagar um zelador, pagar aluguel, precisa sim. Tem igreja que tem trabalhos sociais. Trabalho social. Precisa. Nós precisamos entender o dinheiro de forma clara, como talvez na Bíblia, talvez não, com certeza, foi um dos temas que mais Jesus se ocupou. Creia nisso, você que está nos assistindo agora, foi o dinheiro. Jesus falou muito sobre o mal e o bom uso do dinheiro. O dinheiro, eu falo sempre que o dinheiro na mão do povo de Deus é santo. É santo. É santo. O dinheiro serve ao Senhor também. Sim. Ele serve à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ser serviçal do dinheiro. Sim. O dinheiro que tem que nos servir. Nós não podemos ser escravo do dinheiro. O dinheiro tem que ser o nosso escravo para a obra do Senhor. Mas infelizmente, volto aqui a repetir, infelizmente hoje se generalizou, né? Até virou algo cultural, chamar de todo pastor pilantra, me desculpe pela palavra, pilantra, que à vontade. Sabe? É porque quando os bons se calam, os maus se levantam. Com toda certeza. E perturba essa relação. Eles adulteraram essa relação. Pegaram a Bíblia, transformado da maneira dele e jogado para um povo fragilizado, um povo muitas vezes doente e também aqueles maus intencionados. Aí, quem não sabe da informação do que é o dízimo, nós não temos aqui um tempo maior, não, a informação do dízimo, a informação correta que está na Bíblia, eles generalizam, chamam todos os pastores de pilantra. É claro que uns são, meu querido. Não é só porque eu falo isso, não é só porque você está numa igreja e lá nos umbrais está escrito igreja evangélica, não é só porque está escrito, tudo está dando certo ali. Tem muitos que estão ali enganando o povo, tirando para o seu sustento, para nada da causa, nada do reino, e a gente vê isso, um evangelho de miticismo, um evangelho cheio de superstição, um evangelho adulterado. Eu digo que o evangelho é para o homem, mas o que está surgindo hoje no Brasil, vou falar aqui do Brasil, sim, é o evangelho do homem, é criação do homem. O evangelho é divino, é de origem do Senhor Jesus Cristo. E a que a gente está vendo é o evangelho do homem. O homem está pegando, está escrevendo a sua maneira, está inventando doutrinas que não são bíblicas, está mais ainda botando um jugo em cima de um povo já muito fragilizado. E eu quero dar uma estendida e até pegar um gancho num trecho da sua fala, que é outro tema que eu creio que a gente precisa desmistificar.
na sua opinião, qual é, e é muito polêmico e é muito mal compreendido no nosso meio, qual é, na sua opinião, a relação de participação que os crentes evangélicos devam ter na vida política e na construção da cidadania, seja do seu país, seja do estado, ou seja do município onde mora? Como é que o senhor entende isso? A participação, eu acredito que tem que ser benéfica. Tem que ser benéfica. Não é só porque nós somos igreja ou porque somos membros de alguma comunidade evangélica, nós temos que ficar indiferente da relação que nós estamos vivendo. Nós vivemos no Brasil. Estamos no mundo. Estamos no mundo. Para salgá-lo e para mudá-lo. O que a gente hoje vive, o que hoje está passando ao entorno das nossas igrejas é uma coisa séria. Nós estamos vivendo aí um processo político muito sério. Hoje, nós estamos vivendo um processo econômico também muito sério. O crente, não é só porque ele está dentro da igreja, tem que ficar parte dessa situação. Nós temos que ficar conhecendo tudo aquilo que se passa. Infelizmente, surgiu há alguns anos, né, uma mentalidade muito antiga. Política, me desculpa, não é coisa de crente. Né? Inventou-se sempre tabus dentro da igreja. Nunca se falava de certos assuntos dentro da igreja. Era política, sexo, dinheiro. Sempre se inventou muitos tabus dentro da igreja. Isso foi favorecendo o surgimento de crentes omissos, descompromissados com seu entorno social, preguiçosos. E que acabam avalizando o picareta, avalizando o ladrão, avalizando o corrupto com a sua omissão. Eu pegando uma fala sua, toda vez que nós nos encolhemos, alguém ou alguma coisa vai entrar por esse vácuo, com toda certeza. A palavra de Deus em Isaías capítulo 10, Isaías 10, versículo 1 e 2, Isaías fala, se eu posso pegar esse ganho, um pouco de política. É quando ele fala de leis injustas, é quando ele fala da opressão sobre o pobre e sobre as viúvas. Então, quer dizer, Isaías, há 500 anos antes de Cristo, ele já falava um pouco de política. Então, pastor, não é nada diabólico. Nenhuma. Se o senhor pegar, por exemplo, pegar lá no Antigo Testamento, Oséias, Miqueias, Naum, Abacuque, o próprio Isaías, Jeremias, fazendo advertências seríssimas e severas contra a opressão, como o senhor disse, contra os maus governantes, contra os maus príncipes. Então, a igreja, no sentido lato, no sentido macro, ela precisa ter uma participação política com todas as letras em caixa alta. Isso. Né? Todas as letras em caixa alta. Política de cidadania. Isso. Né? Eu sou contra, eu posso falar por mim, sim. Eu sou contra no momento que você quer vender o púlpito. Eu sou contra, sim, eu radicalmente, vender o púlpito por causa da política. Perfeito. Mas nós que somos crentes, nós somos formadores de opinião. Com toda certeza. Nós temos uma multidão, muitas das vezes, por mais que está na igreja, por mais que é membro, mas é uma multidão, muitas vezes, que não está ligada à informação, porque aprendeu um tabu e colocou esse tabu para si, que não tem que saber de política, não tem que se envolver em política. Mas, infelizmente, nós temos que estar sabendo de certas coisas. Por mais que eu não queira, pastor, eu falo lá na igreja, por mais que você não queira saber, mas você tem que estar por dentro de certos assuntos. A igreja, e a igreja tem um papel de denúncia. Voltando a Jeremias, voltando a Isaías, voltando a Ezequiel, voltando aos profetas do Antigo Testamento, eles denunciaram as mazelas sociais do seu tempo. Isaías capítulo 10. Sim, e quem as praticava. Assim diz o Senhor. E eu tenho certeza, espero viver para ver, a restauração da voz profética da igreja neste tempo. Amém. Que alguém chegue lá na Câmara Federal e diga, assim diz o Senhor, e verdadeiramente em nome do Senhor, trazer juízo e trazer justiça a quem quer que seja. Eu vejo uma mudança até positiva, professor,
que a gente já está vendo uma geração dentro das igrejas um pouco mais ligada em política. Com certeza. A gente vê uma geração que já se manifesta pelas redes sociais, claro. contra os desmandos do governo, Claro. contra essa situação que nós estamos passando aqui em Mesquita, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Isso é positivo, a gente vê uma mudança. Então o brasileiro ele tem que ter, infelizmente, o brasileiro ele nunca teve essa cultura politizada. Verdade é, hoje a geração que está na igreja foi uma geração que viveu uma opressão da ditadura hoje. Então nós estamos surgindo uma nova geração de uma república muito nova, eu posso dizer assim. E precisamos estimular. Estimular, mas eu estimulo. De vez em quando eu pergunto, eu falo, às vezes no púlpito eu falo também. Então nós temos que passar informação, nós temos que quebrar esse tabu. Não vender o púlpito. Sim. Não vender o púlpito. Seja quem for, prefeito, deputado, não é vender o púlpito, mas é passar informação dentro para que as pessoas tenham discernimento e julguem sem serem manipuladas por maus pastores, por falsos pastores que infelizmente estão aí tentando dominar sobre o rebanho de Deus. Exatamente. Pastor, a gente poderia ficar aqui mais tempo, mas tem uma limitação que a própria vida nos impõe do tempo, mas tenho certeza que essa é apenas a primeira de algumas incursões suas aqui ao Conexão Evangélica, e eu quero lhe pedir que o senhor convide os nossos ouvintes, aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, a visitarem seu ministério, diga os dias de culto e como as pessoas podem chegar lá na Igreja Batista Ebenezer, na Chatuba. Amém. Em primeiro lugar, agradeço novamente ao nosso Senhor por essa oportunidade, agradeço ao professor por esse convite, agradeço à equipe do Conecta, a qual fui muito bem recebido. Convido você também a estar no Conecta também, entrando na página do Conecta, muito bom. E Igreja Batista Ebenezer em Mesquita, fica na Rua Coronel França Leite, 1081, na Chatuba. Tá? Igreja Batista Ebenezer em Mesquita. Dia de culto, pastor? Fica quarta-feira, às 19h30. E domingo nós temos 9 horas da manhã a EBD. A Escola do Bíblico. E à noite, às 18h30, é o culto de louvor e adoração. O culto à noite. Ok. Eu até antes de encerrar, eu estava conversando com o pastor Bruno Hassan, que foi secretário aqui, e eu estava explicando a ele o que é esse programa, que é se é que esse termo está bem empregado, é a tentativa que nós estamos fazendo de permitir que o povo evangélico de Mesquita se exprima, se expresse em outras vozes, diferentes das vozes que muitas vezes você escuta na mídia e acha que são as vozes hegemônicas do povo evangélico. Não se engane, há pessoas querendo viver a Bíblia, praticar a palavra e viver para Jesus, de Jesus e com Jesus. Amém. Eu quero te agradecer, te convidar, continue conosco na página do Conecta Baixada, no nosso Conexão Evangélica, e até a próxima edição, se Deus quiser. Muito obrigado. Amém.